Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula, dando sequência ao nosso estudo dos números complexos. Vamos ver hoje a forma trigonométrica e também potenciação e radiciação nos complexos, tá? A extração de raízes também. Bom, na semana passada a gente viu até conjugado, aliás, a gente viu até forma algébrica e o conjugado do complexo, pessoal. Eu não lembro se eu falei semana passada. Bom, o conjugado de um número complexo. Só lembrando que a aula está sendo gravada, tá bom? O conjugado de um número complexo z igual a x mais yi é o complexo z barra igual a x menos yi. Ou seja, a diferença do número complexo para o seu conjugado está apenas no sinal da parte imaginária, tá? Então, o z barra com esse sinalzinho trocado, né, é o conjugado de z e vale também, né, o vice-versa. Z é conjugado de z barra, tá certo? Então, só trocando o sinal. Tá, aqui foi colocado até o si somente si, né? Tá aí, ó. X mais yi, si somente si, x menos yi é o seu conjugado. Tá? Exemplo. Vamos pegar aqui, pessoal, o conjugado desse número complexo. Z igual a 2 mais 5i. É quem? Qual é o conjugado dele? Z barra igual a 2 menos 5i. Certo? Qual é o conjugado de Z igual a 3 menos 4i? É Z barra igual a 3 mais 4i. Repare que não é porque o número complexo está negativo que você não vai trocar o sinal, não. Que você não vai botar o sinal de mais no conjugado, não. Você vai botar. Então, você vai... Troca o sinal da parte imaginária. No caso, menos 4 vai ficar mais 4. No anterior, mais 5 vai ficar menos 5. Bom, acho que deu para entender. Bom, isso aqui eu já falei. Bom, aqui tem umas propriedades nesse teorema, pessoal, que diz que nessa primeira parte aqui, ó, z mais z barra, ou seja, a soma de um número complexo com o seu conjugado é igual a o dobro da parte real do número complexo z. Diz também que z menos z barra, tá? Um número complexo menos o seu conjugado é igual a 2 vezes a parte imaginária. E diz também no teorema que z é igual a z barra, ou seja, o número complexo será igual ao seu conjugado se somente se z for um número real. Tá? Ou seja, quando a parte imaginária for zero, né? Então, tá aqui a prova do primeiro caso, né? Z mais Z barra é igual a 2 vezes a parte real. Bom, a gente vê que realmente é simples, né, pessoal? Essa observação, ó. Então, tá aí. Z mais Z barra é a mesma coisa de x mais yi mais x menos yi. Você cancela, ó, você corta yi menos yi, desaparece. E vai ficar o quê? X mais x, 2x. Só que x não é a parte real de z, então fica 2 vezes a parte real de z. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Qualquer coisa pode falar, tá bom? Z menos z barra é para dar, tem que dar igual, pessoal, a 2 vezes a parte imaginária de z. Será que vai dar certo? Bom, a gente vai ver que dá, né? Claro, óbvio. Então, tá aí, ó, x mais yi menos x menos yi. Então, como é que faz aqui? X menos x desaparece. Aí, esse menos, com o menos da parte imaginária, fica mais, né? Então, yi mais yi dá 2 vezes yi. Só que yi não é a parte... Aliás, y, né? Não é a parte real. Perdão, não é a parte imaginária de z, então nós vamos ter que 2yi é 2 vezes a parte imaginária vezes i. Tá? E z igual a z barra. Quando é que isso acontece? A prova disso
Também, pessoal, a prova disso é bastante simples, né? É só você pegar uma igualdade, conforme vimos na semana passada, uma igualdade de números complexos, tá certo? Então, boa noite, Harrison. Tudo em paz? Então, nós temos aqui, ó, nós temos que x igual a x menos y, aliás, mais y igual a menos y, tá? É lógico que aqui vai desaparecer os x, né? E nós vamos ter aqui y igual a menos y. Isso acontece somente se y for igual a zero. E se y é zero, né, pessoal? Segue-se que o número complexo, ele também é um número real. Um número complexo é um número... Aliás, um número real é um número complexo com sua parte imaginária igual a zero. Alguma dúvida, pessoal, dessa demonstraçãozinha aqui, dessas três propriedades? Sim ou não? Vamos para a forma que, dando sequência, a forma trigonométrica, vamos chegar a ela agora. Olha só, pessoal. Já, quer dizer. Chama-se norma de um número complexo z igual a x mais y ao número real positivo n de z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Chama-se módulo ou valor absoluto de um número complexo ao número real e positivo. Tá aqui, ó, esse número aqui, módulo de z, essas duas barrinhas é o módulo, certo? Então, módulo de z igual a raiz quadrada da norma. A norma não é x ao quadrado mais y ao quadrado, então o módulo de z é raiz quadrada da norma do próprio z. Ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Algumas vezes usa-se esse símbolo aqui, pessoal. Ou ρ, que é a letra grega ρ, né? Ou então o R, para representar o módulo. Que vai trabalhar com a letra ρ, tanto faz, vai usar o ρ. Bom, aqui vamos calcular aqui o módulo de um número complexo. Ó, esse número complexo z igual a raiz quadrada de 3 mais i, como é que calcula o módulo dele? Bom, você pega a norma dele é quem? Ó, a norma dele é o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Mas ele não está aparecendo ninguém aí não, então é porque é 1. Então fica 1 ao quadrado. Tá certo, pessoal? Então, ó, quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Isso aqui vai dar 4. Bom, a norma é 4. E qual é o módulo, propriamente dizer? É raiz quadrada da norma. Quanto é raiz quadrada de 4? 2. Então, o módulo é 2. Tá bom, pessoal? E assim por diante os demais casos. Tá bom? Tá aí. Vamos ao próximo teorema. Ah, só uma coisa. Na prática, pessoal, a gente não precisa estar usando essa norma aqui não, tá bom? Bota só módulo de z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, tá bom? Na prática não precisa fazer isso não, que isso atrasa. Aqui tem um teoremazinho. Diz que se z igual a x mais y é um número complexo qualquer, então, aí tem aqui essas propriedades, que ele vai provar essas propriedades, ó. Então, na propriedade I, módulo de z é maior ou igual que zero. Ele também diz que se o módulo de z é igual a zero, então, o z tem que ser zero, tá? Ele diz que módulo de z é igual ao módulo, pessoal, do conjugado de z, tá? Então, o módulo de um número complexo é igual ao módulo do seu conjugado. É bem simples de verificar isso. A parte real de z, ela é menor ou igual do que o módulo da parte real, tá? Que por sua vez é menor ou igual que o módulo de z, do número todo complexo. E a última propriedade diz que
a imagem de Z é menor ou igual que o módulo da imagem de Z, que por sua vez é menor ou igual que o módulo do número complexo Z. Pessoal, a prova dessas propriedades se dá substituindo Z, tá, no número complexo, o módulo de Z, né, pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Ou, se não for usar o módulo, né, o Z propriamente dita, aliás, o Z propriamente dito é x mais y. Sempre considera isso, tá bom? E o módulo é que pega a raiz quadrada da parte real mais o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Muito bem. A propriedade I, pessoal, ele considera o seguinte, ele pega a parte real e eleva ao quadrado, tá bom? Pega a parte imaginária e eleva ao quadrado obviamente, isso aqui é maior ou igual que zero, né? Ambos são maiores ou iguais que zero. Maiores ou iguais que zero. Aí, ele soma membro a membro, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, maior ou igual que zero. Tá? Tomando a raiz quadrada de ambos os lados, né? Permanece a desigualdade. Né? Só que aqui é o seguinte, bom, tá aqui, né? Aqui já acabou, não tem mais nem o seguinte não, aqui já acabou. Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é o próprio módulo de z. Tá certo? Muito bem. Pessoal, tem essas outras propriedades aqui, que ele prova também. A segunda propriedade diz que o módulo é zero. Se o módulo é zero, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, elevando ao quadrado, ambos os lados, vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Isso aqui acontece, pessoal, se somente se ambos são zero. X ao quadrado igual a zero, y ao quadrado igual a zero. Só essa condição, certo? Que faz com que o módulo seja zero. Tá? Aliás, o número complexo z seja zero. Somente nesse caso. Mas por que somente nesse caso? Não pode considerar o y ou o x negativo, não? E sendo ambos opostos, um oposto do outro, não pode. Nesse caso, não pode. Não pode, porque ambos estão elevados ao quadrado. Ó. Tá certo? Qualquer número negativo que você botar no lugar de x e no lugar de y, pessoal, vai ficar sempre positivo, né? Então, a única condição é que o x quadrado seja igual a zero e o x quadrado e o y quadrado sejam iguais a zero. Tá? Aí tem essa outra verificação aqui, tá? É bastante óbvio, né? Dizer que o módulo de um número complexo é igual ao módulo do seu conjugado. Tá aqui. Para verificar isso, é só pegar a parte imaginária, pessoal, que é y, e colocar menos y e elevar ao quadrado, né? Já fica claro de que ele está fazendo a mudança do número complexo para o conjugado dele. Tá? E aí, por isso que ele colocou essa barrinha. Tá claro, pessoal, isso? Sim ou não? Eu provei essas três propriedades. As outras duas eu vou só deixar ela aqui. Aí vocês analisam, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui. Temos mais um teorema. Pessoal, qualquer dúvida vocês falam aí, tá bom? Temos mais um teorema. Esse aqui, pessoal. Dados dois números complexos Z1 e Z2, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. O quociente de dois números complexos, tá, é o quociente de seus módulos. A soma de dois números complexos, o módulo da soma de dois números complexos é menor ou igual do que a soma dos módulos. Certo? Bom, dessas três propriedades, eu vou só chamar a atenção aqui de um caso que se a gente não observar, dá uma dorzinha de cabeça na hora de entender. É esse caso 1 aqui do produto, tá? O detalhe é o seguinte, pessoal. Bom, para chegar aqui que o módulo do produto é o produto dos módulos,
tá bom? Ele eleva ao quadrado, o livro, né? Ele eleva ao quadrado o produto dos módulos, tá? O produto dos módulos elevado ao quadrado é o produto do número complexo, produto do produto, tá bom? De número complexo pelo seu conjugado, tá? Como é que a gente sabe que isso vale, que esse desmembramento vale? Eu estou fazendo questão de explicar porque vai, né, vocês não chegaram a analisar, e aí quando vocês forem dar aula disso aqui, vocês sabem onde achar. Ó, o detalhe é esse aqui, ó. Olha só, viu, pessoal? Z vezes... Peraí. Vou colocar aqui, fica melhor. Z vezes Z barra, tá bom? Ele é igual a multiplicação, Z vezes Z barra, propriamente dito, né? Tá aqui. Bom, Z é X mais YI, mas aqui foi botado na forma de A mais BI, que tanto faz, tá bom? Z é A mais BI, Z barra é A menos BI. Se você multiplicar aqui, usando aquela lá, né? Aquela fatoração oitavo ano, né? Produto da soma pela diferença de dois termos, nós vamos ver que isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, pessoal. Olha só, viu? O quadrado do primeiro é A ao quadrado, então repete A ao quadrado. O segundo é menos, tá? Do produtos notáveis, né? Menos o quadrado do segundo é quem? É B ao quadrado, I ao quadrado. Só que B ao quadrado repete, I ao quadrado a gente já viu que é menos 1, né? Número imaginário, I ao quadrado dá menos 1. Então, menos com menos dá mais. Certo? Ou seja, Z vezes Z barra dá igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Interessante isso, né? Só que quem é A ao quadrado mais B ao quadrado? O quadrado, eu posso escrever, na verdade, não é que eu posso escrever como sendo o quadrado do módulo de Z. Tá bom? Certo? Porque o módulo de Z não é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, então eu só estou pegando a forma, tipo como se fosse a forma de raiz, né? Só que transformada em módulo já. Então, Z vezes Z barra é módulo de Z elevado ao quadrado. E é justamente isso que o livro usa para argumentar essa passagem aqui, ó. Certo? Então, tá aí, ó. Sendo assim, você pode aplicar no conjunto, no quadrado de dois complexos, tá bom? Z1 vezes Z2, como sendo, aqui, como sendo Z1, Z2 vezes o conjugado desse produto, Z1, Z2, tá? Aí aqui, usando essa outra propriedade aqui, que é a propriedade desse conjugado aqui, da quebra do conjugado, né, no produto, aí ele faz a quebrazinha aqui, ó. O conjugado de Z1, Z2 é o conjugado de Z1 vezes o conjugado de Z2. Pronto, aí repete esse primeiro caso, organiza, né, usando a propriedade associativa, ele faz a organização aqui, Z1 com Z barra 1, tá aqui, ó, Z1 com Z barra 1, vezes Z2 com Z barra 2. Certo? Só que quem é Z2, Z barra 2? Isso aqui é o quadrado de Z1, do módulo de Z1. Tá? Por esse mesmo argumento que eu mostrei aqui, ó. Nesse quadro interativo. E pronto. Aí finaliza, né? Porque aqui nós temos que Z2 vezes módulo de... Aliás, Z2 vezes o conjugado de Z2 é Z2, o módulo de Z2 elevado ao quadrado. E aí, olha só. Acabamos de quebrar o produto, né? O produto do módulo. Aliás, o módulo do produto é o produto do módulo. Só que tudo é elevado ao quadrado. Aí tira-se o quadrado, né? Toma-se raiz de ambos os lados, né? Raiz quadrada de ambos os lados, elimina os quadrados e nós vamos ter justamente aquilo que a gente quer chegar, de que o módulo do produto é o produto dos módulos. Pessoal, alguma dúvida?
nesse caso, eu explicitei essa propriedade 1 porque existe esses detalhezinhos que é importante observar quando vocês forem dar aula disso aqui depois. Muito bem, vamos dar sequência. Está aqui a prova dos outros dois casos, não vou explicitar. Olha só, dando sequência aqui, nós vamos já chegar na forma, no ponto principal da aula, para a gente se encaminhar para a finalização da aula. Olha só, pessoal. Aqui é só o uso dessas propriedades anteriores que a gente viu, tá bom? Sim, agora sim, vamos lá. Olha só, chama-se argumento de um número complexo, prestem bastante atenção. Já estudaram, né? Mas mesmo assim vamos focar nisso aqui. De um número complexo z igual a x mais y não nulo, ao ângulo θ. Esse ângulo θ, pessoal, ele é obtido dessas relações aqui, ó, dessas três relações. Que relações são essas, Edmar? Bom, vamos lá. O cosseno desse ângulo θ, tá? Que é o argumento do número complexo, ele é dado pelo a parte real dividido por ρ. Quem é ρ? ρ é o módulo de z, tá bom? É o módulo do número complexo, que é obtido como sendo raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, conforme vocês já sabem. Muito bem. Então tá aí, né? Parte real dividido pelo módulo. Então nós obtemos o cosseno. E o seno é a parte imaginária y dividido pelo módulo ρ do número complexo. E ρ é o módulo propriamente dito, né? ρ é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Muito bem. Aí, essa é a base do estudo daqui para frente, tá? Mas para que serve a fórmula trigonométrica que a gente vai ver? Essa parte aí serve para facilitar as contas nas potências e nas raízes, certo, pessoal? Vou gravar. A relação fundamental da trigonometria é aquela que diz cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ igual a 1. Ela pode ser obtida daqui também, no caso, usando essas relações aqui, essas definições que a gente pegou antes, tá bom? Então, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, cosseno de θ não é x sobre ρ? Então, cosseno ao quadrado fica x sobre ρ ao quadrado, mais seno ao quadrado de θ. Seno é y sobre ρ ao quadrado, né? Porque o seno está ao quadrado, então fica y sobre ρ também ao quadrado. Aí, ó, esse expoente quadrado aqui, ele serve também para o ρ, né, pessoal? Então, vai ficar ρ ao quadrado mais ρ ao quadrado, repete no denominador, né? Aí, x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? Muito bem. Bom, só que aqui temos um detalhe. Quem é o ρ? ρ não é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado? Beleza, ρ é isso. Só que o ρ está elevado ao quadrado também, né, pessoal? Então, raiz quadrada elevada ao quadrado, fica só o radicando, né? Quem é o radicando? X quadrado mais y quadrado. Como tem a mesma coisa em cima, né? Dá 1, né? Divide e dá 1, ó. Tá? Dá igual a 1. E acabamos de chegar na relação fundamental da trigonometria, que é essa identidade aqui. Vamos lá, informações importantes da construção da forma trigonométrica. Fixado o complexo z diferente de zero, estão fixados cosseno θ e seno θ, mas o ângulo θ pode assumir infinitos valores. Pessoal, o ângulo θ ele pode assumir infinitos valores. Isso é fácil de ver pelo que a gente estudou na trigonometria, né? Por conta do ciclo trigonométrico. A congruência que existe, né? A congruência que existe de um ângulo no ciclo trigonométrico, conforme o tanto de volta que der, ou conforme a posição do quadrante, né? Ali, dependendo do valor, né? Aí você vai analisando isso. Bom, então, nós temos aqui o seguinte, que um dado bom, tá aqui, esse θ, ele é escrito, ou pode ser escrito da forma θ0 mais 2κπ.
que aí pega todas as voltas na circunferência. Bom, quem é esse θ zero? Esse θ zero é chamado de argumento principal. É o ângulo inicial que a gente acha, a gente encontra, para poder determinar a família de resultados, tá bom? De números complexos. Tá aqui, já definimos isso, né? Nesse caso aqui o θ é cosseno θ zero, ou θ inicial, né? Que vai dar o argumento principal. Na prática, vamos na prática, né? Para a gente entender. Frequentemente se chama o θ zero de simplesmente argumento de z, tá bom? Vamos na prática. Como obter, pessoal, o argumento, ou seja, o ângulo θ desse número complexo z igual a raiz quadrada de 3 mais i? Bom, vamos pegar, né, as relaçõezinhas lá. Vamos pegar o cosseno primeiro. Pelo seno e o cosseno, a gente acha o ângulo, tá? Então, tá aí, ó. O cosseno não é x sobre ρ, mas quem é x? X é a parte real, que é a raiz quadrada de 3. E ρ, pessoal, ρ é o... Eu não abri essa conta, mas o ρ, vocês já entenderam, né? É o módulo do número complexo. Tipo, raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. A parte imaginária é 1, né, pessoal? Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado dá o próprio 3, né? Mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, 3 mais 1, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o ρ é 2. Tá certo? O x é raiz quadrada de 3. Opa, então nós temos que cosseno θ é raiz de 3 sobre 2. Beleza. Chegamos no... Edmar, só por isso dá para saber o argumento? Qual é? Dá não. Não dá. Não dá para saber o argumento conhecendo apenas o cosseno. Tem que achar o seno também. Vamos lá. O seno, pessoal, de θ é y sobre ρ. O ρ a gente já sabe que é 2, né? Quem é o y? Parte imaginária é 1, né? Supostamente tem 1 no lugar como coeficiente do i. Então, ficou 1 sobre 2. Ah, muito bem. Agora, a gente mata a charada, né? Porque é o seguinte. Qual é o ângulo, θ, cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e cujo seno é 1 meio, pessoal? Olha só. O seno é 1 meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo? 30 graus. 30 graus é π sobre 6. A gente prefere usar na forma de radiano, tá bom? Então, esse é quem? Esse é o θ inicial, o argumento principal, o argumento de z. Então, o ângulo θ é igual a π sobre 6, mais 2kπ, né? 2kπ porque vai pegar todos os ângulos congruentes a π sobre 6 no círculo trigonométrico. Pessoal, tá claro isso? Sim ou não? Entenderam esse exemplo? Eu não vou explicar os outros, não vou detalhar os outros não, porque a ideia é a mesma. Tudo bem? Certo. Pronto, então tá aí. Eu coloquei o ciclo trigonométrico aqui só para vias de querer tirar alguma dúvida. Pois é, pessoal, nós temos a gente está trabalhando com a forma trigonométrica e temos o plano chamado plano de Argand-Gauss, que é o plano complexo. O que é o plano complexo? É um sistema de coordenadas, tá? X e y, em que x é chamado de eixo real, esse eixo x aqui, que é o nosso eixo das abscissas, é chamado de eixo real, e o eixo y é o eixo imaginário, tá bom? Chamado de eixo imaginário. Por que isso, Edmar? Por que essa nomenclatura? É advinda da forma algébrica do número complexo, né? Nós temos aqui que o y é justamente a parte imaginária, por isso que vai dar o nome ao eixo de eixo imaginário. E o x é justamente a parte real, por isso que dá o nome ao eixo de eixo real. Só por isso, não é por outra razão. Aí, olha só. Esse P aqui é justamente o número complexo. Como assim? É um número complexo escrito na forma de par ordenado. Tá bom? Então, é ele. Ele corresponde, o número complexo Z corresponde a um único ponto P, cujas coordenadas x é a parte real e a coordenada y é a parte imaginária do número complexo. Tá?
Edmar, e o ângulo entre o vetor OP e o eixo das abscissas? Esse ângulo é justamente o argumento principal, é o θ0. Bom, e o módulo desse vetor, Edmar, do vetor OP é o quê? É o módulo do número complexo, ρ. Certo? Tá aqui, ó, a distância de O até P é justamente o módulo de ρ, que é raiz quadrada tal, do que a gente já sabe, né? Certo, pessoal? Qualquer dúvida você fala. Bom, então tá aqui, pessoal. Agora vamos cravar agora. Vamos cravar a forma trigonométrica. E a gente chega no ponto principal da aula. Olha só. Dado esse número complexo aqui, ó, tá bom? Z igual a x mais y. Tá aqui ele, ó. Como é que a gente faz, Edmar, para passar isso para algebricamente passar para a forma trigonométrica? É o seguinte, coloca ó, repare que o ρ não está aqui, né, pessoal? Não está nessa forma algébrica, o ρ não está, mas vamos fazer ele aparecer. Como? Coloca o ρ em evidência e para compensar isso, bota ele embaixo do x, que é a parte real, e também da parte imaginária y. Certo? Beleza. Quando a gente faz isso, olha o que é que aparece. Vai aparecer o ρ, a gente vai botar em evidência, beleza. X sobre y vai ser quem? Cosseno de θ. O i a gente repete, né, que é a unidade imaginária. Y sobre ρ é quem? É o seno do mesmo ângulo θ. E aí, acabamos de cravar o que é a forma, um número complexo, aliás, na forma trigonométrica ou forma polar, também conhecida. Tá? A gente obtém justamente das relações do cosseno e do seno. Tá certo? Nasceu justamente nessas fraçõezinhas aqui, x sobre ρ e y sobre ρ. Como exemplo, está aqui, ó. Eita, aqui não tá. Ó, como exemplo, pessoal, pegando aqui esse primeiro caso, z igual a x mais... bom, deixa eu ver. Aqui não tem muito o que fazer, não. Aqui, esse exemplo é aquele mesmo que a gente já viu, só que a gente vai pegar esse número complexo, ó, pessoal. A gente já descobriu, né, porque ele vem do conjunto de exemplos anteriores. Vai dar para utilizar. Ó. Vai ficar mais rápido. O módulo desse número complexo, a gente não viu que é ρ igual a 2? O módulo de z é 2, né? O ângulo dele não é 30 graus, a gente já viu na tabelinha lá, né? Então, nós temos aqui 30 graus, que é π sobre 6. Muito bem. Bom, como é que você coloca um número complexo na forma, então, trigonométrica ou forma polar, pessoal? Você descobre o módulo dele e descobre o ângulo da forma como a gente já analisou lá acima, né? A gente já sabe encontrar esse ângulo, que é descobrindo o seno e o cosseno e analisando o sinal deles no ciclo trigonométrico. Muito bem, olha só, a forma trigonométrica é essa, então a gente vai substituir, ó. Tá aqui, ó, z, o módulo ρ, que é 2, cosseno de θ é cosseno de π sobre 6, mais i seno θ, ou seja, mais i seno de π sobre 6. E aí colocamos este número complexo na forma polar. Tá claro isso, pessoal? E aqui tem outros casos que obtém-se de maneira análoga, né? É só você observar a questão dos valores do seno e do cosseno para achar os argumentos. Pronto. A gente vai finalizar nossa aula mostrando a potenciação e radiciação. No caso da potenciação, pessoal, da potenciação, nós temos, vou nem ler aqui, eu vou resumir esse teorema, tá bom? Na potenciação de números complexos, espera aí. Bom, Bom, tá aqui, ó. Nesse caso aqui tem que analisar. Ó, pessoal, é melhor eu só detalhar um trezinho aqui. Olha só. Vamos multiplicar esses dois números, tá bom? Para chegar na potenciação, vamos pegar o produto de dois números complexos. Z1 vezes Z2, tá aqui, ó. Z1 vezes Z2 é igual a quem?
é igual a essa expressão aqui, ó. Rho vezes o que a gente já sabe. Só que vamos chegar direitinho a essa expressão em termos de rho e θ da seguinte maneira. Vamos pegar aqui o segundo membro dos dois números complexos, Z1 e Z2, e multiplicar eles. Multiplicar abertamente. Tá aqui. Multiplicamos Z1 vezes, aliás, Rho1 vezes Rho2, está aqui, ó. E vamos multiplicar os dois parênteses, ó. Esse e esse. Multiplicando esses dois parênteses, pessoal, e organizando, a gente chega nessa expressão aqui, ó. Essa expressão tá aqui, ó, é justamente a parte real, tá bom? Do que está dentro do colchete, tá certo? E nós temos aqui o i e a parte que pega a parte imaginária, o coeficiente, digamos assim, o coeficiente, não, o coeficiente do i. Agora observe que nessa parte aqui, ó, que está livre de i, né, nós temos cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 menos seno de θ1 vezes seno de θ2. Isso aqui é justamente, pessoal, o cosseno da soma, ó, tá? E seno θ1 vezes cosseno de θ2 mais seno θ1, θ2, aliás, o contrário, agora a gente faz, né? Vezes cosseno de θ1 é justamente o seno da soma de dois arcos, dois ângulos, tá? Bom, então, aí, você pode chamar θ1 mais θ2 de θ, Rho1 vezes Rho2 de Rho. Pronto, e aí nós temos, está definido o produto dos números complexos na forma, na forma trigonométrica, tá? Então, tá aí cravada as nomenclaturas. E aí, aqui tem um exemplo, tá? É só desenvolver da mesma forma que foi feito antes. Ó, você pegar aqui, nós vamos ver o exemplo, né? Z1 vezes Z2, como é que faz isso? Multiplica os módulos, 2 vezes 3, ó, dá quanto? 6. E, bom, e aí o que é que a gente faz? Soma, a gente vai somar agora os ângulos, ó. Π sobre 6 mais π sobre 3, que vai dar o quê? Π sobre 2. E aí sempre repete, tá? Cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2. Muito bem. Bom, pessoal, o resto aqui é exemplos, mais exemplos. Deixei vários exemplos aí. E, bom, aqui é o produto de vários complexos, que por associatividade da multiplicação se chega nele, tá bom? E nós temos aqui o teorema propriamente da potência de complexo. Z elevado a n. Por associatividade, repare que a gente chegou que o Rho ia multiplicar, o Rho1 multiplicou por Rho2. Se for Z elevado a n, vai ficar vários Rhos, né? Então, Rho vezes Rho, vezes Rho, vezes Rho, n fatores, que é a mesma coisa, estou só justificando, tá bom? Para não ter que, para a gente ganhar tempo. É a mesma coisa de Rho elevado a n. Como nós temos aqui n números complexos, né? O ângulo, tá, multiplica por n, certo? E aí está definido aqui a primeira lei de De Moivre. A demonstração dela está aqui, ó. Estou deixando aqui para vias de estudo. E aqui exemplos, pronto. Está aqui exemplo, vocês podem ver aí, ó, direitinho. Tá? É só elevar ao quadrado. Nós temos aqui o número complexo. E aí você eleva ao quadrado peraí. Esse é o número complexo. Eu quero z elevado ao cubo. Então você eleva ao cubo o módulo, tá bom? Que é justamente esse número 2, tá fora do parênteses. E como eu quero o cubo desse número complexo, o cubo é 3, né? Então o 3 multiplica o ângulo. Tá aí, ó. E tá aí o resultado do cubo do número complexo, usando a forma trigonométrica. Agora sim, pessoal, finalizamos com a radiciação. Radiciação de números complexos. E a gente finaliza a nossa aula com isso aqui, ó. Dado um número complexo z, chama-se raiz enésima de z e denota-se raiz enésima de z.
a um número complexo z índice k, tal que zk elevado a n é igual a z, o próprio z. Tá? Então, raiz enésima de z igual a zk, se somente se, zk elevado a n é igual a z. Só pegou o inverso, né, da potenciação e a radiciação, né? Só isso mesmo. E aí, aqui tem exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, eu abri ele, tá? Esse primeiro exemplo, pessoal, é para mostrar que as raízes cúbicas, as raízes cúbicas de 1, certo? Obtém-se no conjunto dos complexos, tá? Usando a forma trigonométrica. Então, eu coloquei aqui um argumento escrito aqui para esse segundo caso, ó, tá? Então, 1 é um valor de raiz cúbica de 1. Né? De fato, a gente sabe que 1 elevado ao cubo dá 1. Se você pegar esse número complexo aqui, ó, que não está na forma polar, se você jogar ele para passar ele para a forma polar, como eu fiz aqui, pessoal, a forma trigonométrica, você vai fazer as contas e vai ver justamente que isso aqui vai dar 1 também, ó. Da mesma forma, esse outro aqui, ó. Se você botar na forma polar, tá? Que nem eu fiz aqui, e fizer as contas, você vai obter o número 1. Sempre, nos 3 casos, a gente obtém o número 1. O que isso significa, Edmar? Isso significa que nós temos 3 raízes. 3 raízes cúbicas de 1. Tá? É isso. Né? Edmar, quer dizer que dá 1, isso aqui dá 1, ó, porque a gente elevou ao cubo, né, o módulo é 1, ó. Elevou 1 ao cubo dá 1, então ρ elevado ao cubo dá 1. Aqui, ó, cosseno de 2π sobre 3 multiplicado por 3. Por que Edmar multiplica por... Por que multiplica por 3? Por quê? Porque nós estamos pegando a raiz cúbica. Então, tem que multiplicar por 3 aqui. Aliás, perdão. Nós estamos pegando, colocando ele na forma de potência utilizando a forma trigonométrica, tá bom? Então, passando para a potência. Pegando a potência trigonométrica. Aí, a gente tem que multiplicar por 3. Corta esse 3 de cima com 3 de baixo, nós vamos ter o quê? Cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1, né, pessoal? A gente já sabe. Cosseno de 360 graus é 1. Seno de 2π é 0. Então, vai desaparecer essa parte real, inclusive com a unidade imaginária, tá bom? Então, 1 ao cubo dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, nós temos que, quando passa para a forma trigonométrica, esses dois números, a gente vai obter 1, tá certo? Bom, e o teorema de obtenção de raízes é esse aqui. Pessoal, o teorema diz que zk, cada um esse zk, na verdade, é uma família de raízes. Para cada valor de k, começando do zero, z0, z1, z2, z3, reticência, conforme seja a raiz que você quer calcular, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, sétima e por aí vai, você vai determinar todos os valores de z. Substituindo tipos por raiz cúbica, onde tem n, vai botar o 3, tal, nessa fórmula que eu vou ler ela para vocês e a gente finalizar, que é a segunda lei de De Moivre. Tá aqui, ó. A raiz quadrada, perdão, a raiz enésima do número complexo, né, zk, todos os valores zk, tá aqui, vai dar igual a raiz enésima de ρ, que é o módulo, multiplicado por esse colchete. O que é que tem dentro desse colchete? Tem o que a gente já aprendeu até agora, né? Ó, cosseno de θ mais 2kπ dividido por n, tá? Eu coloquei nessa forma aqui, ó. Mas e seno o seno do mesmo ângulo. Seno de θ, aqui ele botou θ sobre n mais 2kπ sobre n, dá no mesmo de colocar e seno de θ mais 2kπ, tudo isso dividido por n, tá bom? Então, essa aqui é a lei a fórmula de obtenção das raízes. Bom, e aqui tem a prova dela, tá? Bastante rebuscada essa prova, viu, pessoal? E tem aqui exemplos
vou deixar para vocês estudarem esses exemplos. Eu até abri aqui um, viu? As raízes quadradas, por exemplo, do número menos 1, fazendo, eu abri ela aqui, né? Fazendo da forma que a gente aprendeu até agora, pessoal, a gente viu, né, digamos assim, até agora, as raízes quadradas de menos 1, a gente obtém como? Coloca z igual a, na forma de x mais yi, z é igual a menos 1 mais 0i, né? Porque como é só o menos 1, então só tem a parte real. Mas para vias de obtenção, né, do argumento, a gente coloca 0i, só para, né, entender melhor. E aí o cosseno vai ser x sobre ρ, ou seja, menos 1, né, sobre 1. Esse menos 1 aqui de cima é justamente o valor da parte real, sobre 1, que é o módulo da menos 1, né? E seno de θ, y sobre ρ, y é 0, né? Ó, dividido por 1 dá 0. Qual é o ângulo cujo cosseno é menos 1 e o seno é 0? Π. Tá bom? O ângulo π. Então, o nosso argumento principal é π. E aí, daí, pessoal, substituir aqui, ó, na fórmula. Você vai colocar raiz enésima, no caso, raiz quadrada, né, pessoal? Raiz quadrada, que está querendo a raiz quadrada, então n é 2. Raiz quadrada do módulo, que é raiz quadrada de 1, né, porque o módulo é 1, multiplicado por cosseno de quem? Qual é o argumento? É π. Então, fica π mais 2kπ, tudo isso dividido por 2. Aqui ele simplificou, colocou π sobre 2 mais kπ, né? Ele dividiu, estava 2kπ aqui, viu? Sobre 2, aí ele cancelou, ó. 2 com 2 ficou só kπ, tá bom? Mesmo ângulo repete aqui. E aí, desse resultado, a gente obtém as raízes, tá? Fazendo k igual a 0, onde tem k, você vai botar 0, tá certo? Coloca 0 aqui, fica 0 vezes π, que é 0. Vai ficar o quê? Cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, pessoal, é 1, né? Cosseno de π sobre 2 é 1. Seno de π sobre 2 é 0. Não, eu estou confundindo bifamilanesa com bifaminamesa. Cosseno de π sobre 2 é 0, né? Que é o mesmo 90 graus. Seno de π sobre 2 é 1. Então, i vezes 1 dá i, né? Tá? Então, nós temos aqui que a primeira raiz é i. A outra raiz, fazendo a mesma substituição, vai dar menos i, pessoal. Então, obtivemos as raízes quadradas do número menos 1, que são i e menos i. E aí, nossa aula de hoje termina com a interpretação geométrica desse mesmo valor que nós acabamos de obter. Pessoal, nós não achamos os valores i e menos i, certo? As raízes, pessoal, de um número complexo, elas servem para dividir a circunferência em partes congruentes, tá bom? Se você tem duas raízes, então essas raízes vão estar diametralmente opostas, tá certo? Como no caso de i e menos i, tá certo? Bom, Edmar, por que o menos i fica aqui em cima? Aliás, o i fica em cima e o menos i embaixo. Porque, pessoal, no ciclo trigonométrico, no plano complexo de Arlen-Gauss, o i, que é o número complexo, né? O i, ele tem o coeficiente dele, que é a parte imaginária, é 1. Tá certo? Então, se você pegar aqui, você observar aqui que o raio, né? Estamos pegando o raio unitário, né? 1. Então, ele vai ficar justamente aqui, ó. Esse número complexo i, ele tem que ficar justamente aqui, ó, nesse ponto. E, logicamente, né? Por simetria, o menos i fica lá embaixo. Ou seja, dividir a circunferência em duas partes iguais. Nossa aula de hoje termina aqui, pessoal. Boa noite para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar, tá? Valeu.